que seja sempre cada vez melhor. Olá, aqui é Daniela Mercury. Como embaixadora do Unicef, vim falar com vocês, pais, mães, professores, responsáveis pela educação de nossas crianças e adolescentes. Uma palavra amiga, um carinho ou uma conversa séria são as melhores opções para educar meninos e meninas. Nenhuma agressão física, nem mesmo as palmadas, podem ser usadas para educar uma criança. Pode não parecer, mas a violência dentro de casa leva a violência para as ruas e para o mundo. Você pode ajudar a acabar com a violência contra as crianças. Se souber de algum caso, dê apoio à criança, oriente a família ou denuncie. É só ligar para o número 100. A ligação é gratuita. Unicef. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. CYK 678 CYG 857. A rádio da nossa gente. Rádio Brasil Campinas. 1h da tarde, mais 1 minuto agora. Começa agora Visão Geral, um programa que aborda assuntos importantes com convidados especiais. Visão Geral, o seu programa de entrevista. Oferecimento: Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia. Trabalhando para você viver mais e melhor. Apresentação: Alberto César. Olá, meus amigos. Boa tarde mais uma vez para vocês. Vocês estão acompanhando a Rádio Brasil, vocês estavam comigo no esporte, agora aqui no programa Visão Geral, em nome da Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. Lembrando que tem o WhatsApp para você pedir aí um orçamento para sua receita. O WhatsApp é o 991999127. E eu sempre digo que o Visão Geral entrevista pessoas importantes e a gente fala de assuntos relevantes aqui. Hoje vou conversar com a Ludmila Ciola, especialista em startups, marketing digital. Aliás, startups é um negócio que, quando a gente fala, tem muita gente que fala e nem sabe exatamente o que é. Mas ele gosta de falar porque é o nome da moda, startups e tal, né? Não confundir com stand-up, não tem nada a ver com stand-up, tá certo? Ludmila Ciola, obrigado pela sua presença aqui, vai ser um prazer entrevistá-la, viu? Tudo bem? Boa tarde. Tá certinho o microfone dela aí, né? Tudo certinho, então tá bom. Você é uma das sócias do aplicativo Primeira Mesa de Campinas e Ribeirão Preto, é isso? Isso mesmo. O seu sócio é o Leandro, é isso? Piragene. Isso. O Leandro é meu sócio, ele fica responsável aqui por Campinas e eu fico fazendo essa ponte entre Campinas e Ribeirão Preto. Antes da gente começar a falar dos assuntos e tal, vocês têm alguma coisa a ver com culinária, alguma coisa assim? Por isso que de repente pintou algo nesse sentido ou não? Não tem. Foi uma oportunidade que surgiu. Eu estava pensando em empreender, em investir em alguma coisa. E a tecnologia hoje está em todos os lugares. Então, por que não empreender na tecnologia, com tecnologia? Perfeito. E o Primeira Mesa surgiu porque é uma opção sensacional para todo mundo. Todo mundo ganha e eu acho que é válido você investir em alguma coisa em que todos saem ganhando. Com certeza, com certeza. Então a gente vai falar sobre o aplicativo já. Vamos começar falando aqui sobre as startups. Primeiro, explica o que é uma startup. A startup são empresas menores que precisam de menos pessoas para começarem a dar certo, para rodar. Então, em vez de você ter uma empresa aí com 40, com 50 funcionários para começar a dar resultado, uma startup em uma pessoa, 2 pessoas, você já consegue colocar alguma coisa em funcionamento. Você tem menos custos para isso e você consegue um retorno financeiro muito mais rápido também. Então, peraí, realmente a sua resposta, de uma maneira abrangente, ela interessa a todo mundo. Vou montar uma empresa, vou precisar de 50 funcionários, não, precisar de 2, então descobri a América. Mas não são todos os segmentos que podem ser uma startup. Não, geralmente as startups surgem a partir de um problema que precisa ser resolvido, que as empresas convencionais não conseguem resolver ainda. Dá um exemplo para mim. A Uber foi uma startup. A Uber? Sim, a Uber é uma startup. Ele percebeu que as pessoas precisavam de mobilidade e usou a tecnologia em favor deles para dar informação para as pessoas que o usam.
Então, hoje você sabe quem é a pessoa que vai te levar, você sabe quanto tempo você vai levar, você vê o trajeto que está sendo feito, você tem a segurança de compartilhar a sua localização com uma outra pessoa, caso por algum motivo você não esteja se sentindo seguro. E são coisas que você não consegue fazer com o transporte da forma que era antigamente. Perfeito, mas vamos lá. Uma startup, ela traz esse benefício de você ter menos pessoas trabalhando, mas ela é regida pelas mesmas leis que regem todas as empresas. Todos os tributos, tem que pagar essa coisa toda. Sim, sim. Tem uma vantagem. Você tem algumas vantagens, porque você tem menos pessoas trabalhando com isso, tem alguns tributos que são diferentes também. Hoje a tecnologia é muito cara, então os tributos são maiores para quem trabalha com tecnologia e acaba compensando porque você tem menos pessoas trabalhando ali. Ela começa como uma startup e quando ela dá certo, ela vai para o mercado e ela vira realmente uma empresa. Aí então a startup normalmente não tem vida longa? Não, ela começa como uma startup e quando ela se consolida, ela começa como uma empresa. Por exemplo, uma startup pode ter ações na bolsa ou não? Eu acredito que depois que ela vira uma... Depois que vira ela... empresa, sim, Exato, todo mundo. Depois mas que ela startup, amadurece... Não, ela precisa amadurecer antes disso. Muito bem. Bom, já deu para começar a entender um pouquinho mais. Toda startup, ela nasce de um aplicativo, não? Não necessariamente, não necessariamente. A tecnologia veio para facilitar isso, né? Então, a grande maioria trabalha com isso, trabalha com aplicativo, trabalha com site, mas não necessariamente precisa ser mas assim. então, deixando bem claro, trocando em miúdos aqui, cortando os T's, pingando os Is para os nossos ouvintes, para os nossos teleouvintes, a startup, ela, por exemplo, eu vou abrir uma padaria, não posso abrir uma padaria como startup. Se você tiver uma ideia diferente... Aí pode. Você pode, por exemplo, fazer a solicitação do pãozinho por um aplicativo. Já pensou se o pão vem pelo próprio WhatsApp? Já manda o pão pro WhatsApp? Exato, por que não? Porque você precisa ir até a padaria e você não pode pedir esse pãozinho por um aplicativo e esse pãozinho chegar até você. Perfeito. Nada impeça que isso pode acontecer. Ô Ludmila, você que faz marketing digital, isso não para mais, né? Agora é uma evolução uma atrás da outra, não é isso? Exato. Quem não está hoje no digital já é ultrapassado e vai ser passado por trás se não tomar uma decisão de entrar no digital logo. Eu começo a imaginar que meu pai, por exemplo, ele era contra a máquina de calcular. Veja só, ele era contra a máquina de calcular. Imagina, é por isso que eu falo, né? As pessoas precisam... eu vou usar um termo forte aqui, gente, mas a morte é necessária. As pessoas precisam morrer, porque não tem jeito. Imagina os meus tataravós vivendo hoje essa situação que a gente está vivendo no mundo digital. Realmente é muito complicado. Bom, hoje, por exemplo, qual seria, assim, na sua visão, você que tem uma experiência, você que é dona, né, de um aplicativo e tal, qual seria a grande sacada, o grande trunfo de uma startup? Eu acredito que ela consegue tomar decisões mais rápidas e consegue agir no mercado mais rápido também. Então, porque você é digital, você consegue fazer alterações na velocidade com que o interesse das pessoas pedem, na velocidade com que as tecnologias novas vão surgindo. Então, isso é muito importante. Você consegue reagir ao mercado muito rápido. E isso é o que traz para as startups, o que traz para o digital o interesse dos empresários, dos investidores. E como é que funciona, por exemplo? Se você tiver uma ideia diferente, você tem que procurar uma empresa que faça o software, que faça o aplicativo, como é que funciona? Você precisa pesquisar muito para ver se isso já não existe no mercado. Se isso existir no mercado, conheça qual é o seu concorrente e veja o que ele faz que você faria de diferente. Se você não fizer nada diferente, você nem pode... Porque aí você vai ser um plágio, vai ser uma cópia, você vai ser passivo de um processo, como é que é? Sim, você precisa, para você conseguir estar no mercado, você tem que se diferenciar. Se você for fazer a mesma coisa, não compensa. Sim. Aí você se junta com essa pessoa. Perfeito. Mas se você conhece a ideia, essa ideia é muito boa e você sabe quais são os pontos de melhoria daquela ideia, por que não fazer você? Entendi. E aí, uma vez que você identificou isso, você precisa ver no mercado. Será que é alguma coisa que eu consigo fazer à distância? Será que eu necessariamente preciso estar naquele lugar? Eu preciso de pessoas, eu preciso terceirizar algum tipo de serviço? E a partir daí, você vai conseguindo montar como que vai funcionar a sua ideia. Você consegue colocar E hoje, Ludmila, quais são os segmentos que mais estão se desenvolvendo com startups?
A tecnologia, com certeza, a biotecnologia, você tem algumas incubadoras espalhadas pelo Brasil todo que trabalham com essas pessoas que têm a ideia, você traz essas pessoas e eles trabalham literalmente como incubadora, eles ajudam aquela ideia a amadurecer, aquela ideia a crescer. Então você tem startup em qualquer tipo de segmento hoje. Mas a tecnologia, ela favorece mais. Então, você pode ter, por exemplo, uma empresa que, ao invés de você levar as suas roupas para lavar, ela vem e busca para você. E ela entrega para você. Porque você já coloca ali no site ou no aplicativo o que tem e ele já prevê o tempo em que aquilo vai ficar pronto, ela já prevê para você quanto aquilo vai custar. Então, eu acho que a grande sacada é o conhecimento. Você atender as expectativas das pessoas e mostrar para ela o que você deve esperar e entregar, claro. Você precisa sempre entregar o que você promete. E nós, brasileiros, somos criativos? Temos muitas ideias, não? Muito, muito. O brasileiro é um dos mais criativos que você tem no mundo. Nós somos conhecidos por isso. Será que vamos chegar a um tempo, por exemplo, que tudo que a gente for fazer ou tudo que a gente necessitar vai ter um aplicativo disponível? Eu acredito que a gente já tem isso. Acho pouco provável que algumas profissões talvez vão precisar se adaptar a isso. Mas hoje em dia você consegue fazer muita coisa com o celular, pela extensão do celular. O celular hoje é uma extensão do corpo, né? Todo mundo tem um celular e está sempre com ele na mão. Eu estou achando que um dia, gente, olha que assim que nascer a criança, ao invés de levar um tapinha na bunda, já vão aplicar um chip no dedinho e ele vai falar no telefone assim, com a mãozinha dele. Ele vai conseguir. Hoje uma criança, você mostra uma revista para a criança, ela passa o dedinho achando que aquilo ali vai, que é um tabletzinho, você né? quer ver uma coisa? Então isso acontece, isso realmente acontece. Eu não sou criança, mas eu já estou entrando naquela fase que eu já estou voltando a ser criança, né? Mas eu faço um programa de televisão em Mojimirim e o computador, notebook, fica na frente e você acredita que eu fico passando o dedo assim no computador e eu falo, travou. Exato. Mas é uma coisa impressionante. Há um condicionamento nosso, né? Sim, sim. Bom, isso de certa forma está tirando um pouco o pessoal do trabalho, está aumentando o número de desempregados, ou não? Eu acho que as pessoas hoje, justamente por causa da criatividade, eles saíram do mercado ou porque perderam o emprego ou porque não estão conseguindo se recolocar no mercado. E justamente a criatividade, a necessidade de se recolocar no mercado que surgem as ideias. Então, ele pode criar, não precisa ser um aplicativo, mas ele pode, por exemplo, ter uma lojinha e vender alguma coisa por WhatsApp. É só ele ter o número de telefone de pessoas interessadas e, ao invés dessas pessoas irem até ele, ele vai até as pessoas. As marmitas são isso, as pessoas não precisam ir até o restaurante, a marmita chega até você, você manda o cardápio da marmita por WhatsApp, você seleciona isso, chega até você. A gente recebe isso dos restaurantes. Exatamente. Quem teve essa ideia provavelmente precisou se recolocar no mercado ou não estava mais satisfeito com o mercado da forma que e teve essa ideia. E é simples. Você começa a pensar, por que eu não tive essa ideia antes, né? Sim. Como é que eu não pensei nisso? As coisas mais simples que de repente você tem acesso, você se cobra. Gente, você quer ver um negócio? Empresariar jogador de futebol. Hoje nós tem muitos empresários. Eu estou no ramo há 50 anos e nunca me passou pela cabeça ser um empresário de jogador de futebol, o que poderia ter sido. Isso deve ser comum para as pessoas. Elas estão trabalhando no ramo, num determinado ramo, alguma coisa surge de novo naquele ramo e elas se cobrar, puxa vida, por que não fui eu? Exato. Acho que toda nova ideia, todo novo mercado, ele surge de uma dor. Isso é comum. Surgiu da dor, porque provavelmente os jogadores de futebol não conseguiam fazer um bom gerenciamento da carreira. Então, uma pessoa percebeu aquilo e tomou aquilo como dor e falou, eu consigo fazer isso para você. E aí surgiu essa possibilidade. Então, toda empresa, ela nasce de uma dor. Você sempre tem que solucionar um problema. Sim. A história da crise, se você tirar o S, você forma a palavra CRI. Exato. Então, de crise vem a criatividade. Exato. Né? Agora, bom, cada um tem assim o seu ponto de vista a respeito. Você é uma pessoa extremamente antenada, imagino. Bastante. Bastante. A todo momento com o celular, com tal. Sim. Isso, de certa forma, não nos tolhe um pouquinho? Tudo bem, não faz parte aqui do nosso tema da entrevista, mas eu queria a sua opinião. Isso, de certa forma, não nos afasta um pouquinho das pessoas com as quais convivemos? Sim, você precisa se policiar. A facilidade com que a informação chega até você é perigosa. Se você não tiver
um tempo, se você não se policiar, se você não começar a impor não, à noite eu não vou trabalhar, à noite eu não vou fazer isso, ou aos finais de semana eu não vou fazer, se você não começar a se policiar, é uma coisa que realmente te vicia, essa quantidade de informação que está te atingindo vicia, porque você quer cada vez mais informações, e você sim, se você não tomar cuidado, você acaba perdendo coisas que são muito bacanas e que você deve se policiar, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Gente, estou conversando aqui com a Ludmila Ciola, especialista em startups e marketing digital. Vou fazer um intervalinho rapidinho, volte na sequência, a gente vai falar especificamente do aplicativo que você teve uma ideia brilhante, de repente tem aí um aplicativo, a gente vai falar sobre ele já é o Primeira Mesa, que vale para Campinas e vale para Ribeirão Preto. A gente volta já. Estamos apresentando Visão Geral, o seu programa de entrevista. Oferecimento: Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia. Trabalhando para você viver mais e melhor. Qual é a fórmula da saúde? Quem vive a saúde com precisão de miligrama afirma que saúde não tem uma fórmula, tem muitas. Saúde é tudo que deixa sua rotina imensamente feliz. A fórmula da saúde está no sorriso das crianças, na alegria do almoço de domingo, no abraço carinhoso da mãe, no encontro com o grande amor. E para você aproveitar tudo isso, a Fórmula e Companhia trabalha com precisão e rigor para que o seu medicamento seja exatamente como o seu médico prescreveu. Ligue, faça um orçamento 0800 111 747 0800 111 747. Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. Rádio Brasil. O rádio está fazendo 96 anos no Brasil. É quase um século de entretenimento, informação e muita prestação de serviço. Parabéns a todos os profissionais, ouvintes e admiradores desse importante meio de comunicação. Uma homenagem da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, desde 1935, atuando em prol do desenvolvimento do rádio no Brasil. Futebol Emoção é aqui na Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. A Ponte Preta vai na quarta-feira à capital paranaense enfrentar o Paraná pela Série B do Brasileirão. E a Brasil abre o jogo para você a partir das 7 horas da noite, primeiro pela internet e depois das 8 horas, também no AM 1270. Acompanhe a cobertura da equipe campeã, comandada por Alberto César Locutor Emoção, no AM 1270, pelo site brasilcampinas.com.br e pelo aplicativo Rádio Brasil Campinas. Futebol Emoção é aqui na Rádio Brasil. Equipe campeã, a voz da credibilidade. Oferecimento: Café Canecão, o café no seu melhor momento. Colégio Crescer, há mais de 25 anos educando gerações. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, no Centro de Convivência em Campinas. Computare Brasil, um novo conceito em serviços contábeis. Telefone 3794-4545. E Cortag, soluções para assentamentos de porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Uma e 18. Rádio Brasil Campinas, a rádio da nossa gente. Voltamos a apresentar Visão Geral, o seu programa de entrevista. Apresentação: Alberto César. Muito bem, voltamos aqui, estamos conversando com a Ludmila Ciola, especialista em startups e marketing digital. E agora nós vamos falar sobre esse aplicativo. Atenção, hein, você que gosta de almoçar fora, jantar fora, essa coisa toda. A gente vai falar do aplicativo Primeira Mesa. E, primeiramente, eu pergunto, como é que surgiu esse aplicativo? O Primeira Mesa surgiu de uma oportunidade que um casal de viajantes, eles são mochileiros, foram eles que fundaram o Primeira Mesa no Brasil. Eles já estavam viajando há um ano e a última parada deles foi na Nova Zelândia. E eles conheceram na Nova Zelândia, chama First Table, que é o Primeira Mesa. First Table. Eles identificaram que valia muito a pena trazer isso para o Brasil. O brasileiro tem a cultura de sair mais tarde para comer. Mas o restaurante já está aberto a partir das 6 horas da tarde.
Então, esse tempo não digo de ociosidade, mas esse tempo em que ele ainda tem capacidade, ele não está servindo as pessoas, foi a dor que eles encontraram e decidiram resolver. Eu consigo resolver isso para os restaurantes, fazendo o direcionamento de clientes nesses horários em que eles precisam aumentar o fluxo. Tá. Bom, então, e como é que funciona o aplicativo? Você baixa o aplicativo. É de graça ou tem que pagar? O aplicativo é gratuito. Gratuito. Isso, você baixa o aplicativo. O aplicativo é primeira mesa. Primeira mesa. Para Android, para iOS, todas as plataformas. Exatamente. Tá. E tem o site também, que é o primeiramesa.com.br. Tá. Hoje, 90% das nossas reservas são feitas pelo aplicativo, mas ainda existe o site, caso você queira acessar pelo seu desktop. Você baixa o aplicativo, você encontra em qual cidade você gostaria de ver quais são os restaurantes parceiros. Então, aqui você vai baixar o Primeira Mesa e você vai entrar em Campinas. Tá. Ali você vai ter a listagem dos restaurantes que já fazem parte do Primeira Mesa e que já recebem essas reservas e que já recebem o direcionamento desses clientes. Tá. Uma vez que você viu quais são os restaurantes, você escolhe o restaurante que você gostaria de ir, você escolhe o número de pessoas em que você quer levar, você pode, por reserva, levar de 2, 4 ou 6 pessoas, você pode escolher o dia em que você vai e o horário em que você vai. Tá. Então, você consegue planejar a sua reserva. Mas eu vou te interrompendo até para a gente Sim, ir, claro. né? Mas, por exemplo, vamos supor, todos os dias estão disponíveis e o número de pessoas que eu escolher também vai ficar disponível, ou de repente eu escolho um dia lá que vem uma informação, esse dia não estamos utilizando, sei lá o quê. Como é que é? Se não tiver disponível, o aplicativo informa. Olha, às segundas-feiras, geralmente, a capacidade é menor, porque nem todos os restaurantes funcionam às segundas-feiras. Então, ele vai mostrar para você que aquele restaurante recebe o direcionamento, mas que na segunda-feira ele não aceita reservas, porque ele está fechado. Perfeito. Então, você pode, dentro daquele mesmo restaurante, procurar. Então, segunda-feira ele não recebe reserva, mas qual outro dia da semana ele recebe, então? Tá. Aí você descobre que numa quinta-feira ele recebe a reserva. Você seleciona a data em que você quer ir, na quinta-feira. Os restaurantes, eles liberam alguns horários. Então, você pode escolher o horário em que você vai também. Tá. Você escolhe o seu horário, você escolhe quantos integrantes vão na mesa. O aplicativo, por meio de informações, me dá essas opções. Sim, tá. Sim. Ele é bem amigável, é super tranquilo de você encontrar a informação. Vamos supor que... Tem até cardápio, não? O cardápio não tem, porque nós não restringimos o cardápio. Essa é uma grande sacada do Primeira Mesa. Você não há determinados pratos que tem desconto? Não, Todos é 50% de desconto Mas no cardápio de alimentação. Mas o valor é 50% sempre ou não? Sempre. Sempre, no Brasil todo. 50% no cardápio de alimentação. As bebidas não estão inclusas. A bebida não está inclusa. Não, bebida não está inclusa e a taxa do garçom também não. A gente não pode oferecer desconto sobre um serviço. A gente oferece desconto sobre o produto, que são os pratos. Perfeito. Então, você escolhe. Em quantas pessoas nós vamos? Nós vamos em 5 pessoas. Então, você vai fazer uma reserva para até 6 pessoas. Tá, são pares, 2, 4 e 6. Isso, até 2 pessoas, você paga uma taxa de R$9 para fazer essa reserva. Por pessoa? Por mesa. Por mesa? Por mesa. Então, se você vai fazer a reserva para 2 pessoas, você vai pagar R$9 para aquela reserva. Perfeito. E essas 2 pessoas vão ter o benefício do 50% off. E esse 50% já vem o preço ali do prato? Não, você vai levar, você se cadastra ali e lá você diz que está ali pelo aplicativo e aí você recebe os 50% na comida. Não, as informações não vão estar no aplicativo porque nós não selecionamos o que você vai comer. Você vai passar por uma experiência gastronômica. Uma vez que você fizer a reserva e escolher todas as informações que tem ali disponíveis, você vai receber um comprovante da sua reserva, você vai até o restaurante no dia e no horário que você reservou. Não precisa imprimir, basta você dar um print ali na tela. Exatamente. Ou abrir o próprio aplicativo e mostrar na hora. Nem o print você precisa fazer. Perfeito. É importante dizer que você tem uma tolerância de meia hora para chegar a partir do momento que você fez a reserva. Marquei para as 8, se eu chegar às 8h50, estou fora. Você tem que perdeu chegar o benefício. Até 8h30. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Todos os integrantes da mesa precisam chegar dentro dessa tolerância de meia hora. Você chegou, você se apresenta como um cliente Primeira Mesa. Ele vai passar para você todas as informações. Você vai escolher o que você vai comer. Perfeito. Você que tem a opção de escolher o que você vai comer. No passado existiam outros projetos que selecionavam, né, o que você vai comer. E a grande sacada do Primeira Mesa é justamente essa. Eu estou aqui para te proporcionar o benefício de fazer uma reserva. O que diferencia você, por exemplo, do peixe urbano?
Exatamente, outras coisas. Exatamente. Eu costumo dizer que quem escolhe o que eu vou comer é a mãe que escolhe para o filho o que ele vai comer. Adulto não gosta disso. As pessoas não gostam de escolher o que você vai comer. Você quer ir, você quer passar pela experiência, você quer conhecer o cardápio, você quer ter essa opção para você mesmo e não alguém fazer essa opção. E você vai até o restaurante, você vê qual é o cardápio, você come normalmente. No final da noite, todas as pessoas que estão na mesa, é importante dizer também, todos os integrantes que estão na mesa têm o benefício do 50% off. No final da noite, quando você terminar a sua refeição, o 50% vai ser concedido sobre o cardápio de alimentação. Agora, por exemplo, eu baixo o aplicativo. Estou numa cidade que não tem a ver com Campinas, Ribeirão Preto, é o mesmo aplicativo? É o mesmo aplicativo, nós já estamos em mais de 40 cidades no Brasil. Perfeito, vale ali você selecionar a cidade. Exato. Tá, vale para o exterior não? Não pela primeira mesa, tem alguns programas como o First Table na Nova Zelândia. Eu posso baixar também, porque eu vou para os Estados Unidos no final do ano? Pode, lá chama Open Table. Open Table. Isso, pode sim. Não é? Que legal. Sim. Também deve ser gratuito aqui, você baixa, independente de não ser, né? Você paga o aplicativo. É parecido, você paga a taxa quando você faz a reserva. Você não precisa pagar nenhuma mensalidade, não tem nenhuma recorrência. Você só paga quando você vai realmente usar aquele serviço. Interessante. Então você faz a reserva quando você for sair para comer. Qual a vantagem que tem o restaurante em estar junto com vocês, em estar cadastrado? São várias vantagens. Hoje, aqui em Campinas, você pode contar, se você fizer uma conta de CNPJ, você tem o quê? 500, 600, 700 restaurantes cadastrados. No Primeira Mesa, eles são selecionados. Então, quando você faz parte do benefício Primeira Mesa, uma das coisas eu tenho 40 mil usuários cadastrados, eu vou entrar no aplicativo e eu vou ver você mais fácil, eu vou encontrar o restaurante mais fácil do que você for até o Google para procurar, por exemplo, um restaurante de cozinha italiana. Ou você entrar em algum outro aplicativo. Lá tem todas essas opções. Eu quero comer comida mexicana, tudo bem e tal. Sim, você vai encontrar alguns restaurantes lá. Entendo. Isso você consegue encontrar. E quantos... Nossa, como o tempo passou rápido, está até me dando fome. Quantos aplicativos baixados vocês têm? Quantas pessoas cadastradas e tal? No Brasil, nós temos mais de 300 mil usuários cadastrados. São mais de 1.200 restaurantes cadastrados, parceiros também, nas 40 cidades em que eu mencionei. Aqui em Campinas, nós já somos 10 mil usuários cadastrados, em pouco mais de 3 meses de operação, e mais de 20 restaurantes cadastrados também. E vocês têm capitais? São Paulo está aí? São Paulo, sim, São Paulo. Outras capitais, porque para quem viaja bastante também é uma grande, se você tiver as capitais registradas. O que eu recomendo chegou na cidade, abre o aplicativo Primeira Mesa e vê se aquela cidade tem. Olha que legal, interessante. E ele vai funcionar com a mesma regra e não existe entrelinhas. É 50% de desconto no cardápio de alimentação no Brasil inteiro. Esses dois mochileiros aí, que foram iluminados, sim. Tudo bem, montaram o aplicativo. Agora, você, como é que você entrou nesse segmento? Você utilizou o aplicativo alguma vez? Como é que foi? Não, eu fui impactada por um anúncio sobre a possibilidade de investir numa startup de tecnologia e que tinha soluções para restaurantes. Na época eu trabalhava em um outro lugar. Na época eu trabalhava em outro lugar e já não estava mais contente com o formato de trabalho. Então pensei, vou empreender e vou conhecer esse ramo na raça mesmo, não era um conhecimento que eu tinha antes. E fiz um investimento inicial e comecei a estudar sobre o assunto. Ludmila, temos 2 minutinhos para terminar. O que eu não perguntei que é importante você falar? Olha, eu acho que é muito bacana você ter o aplicativo Primeira Mesa, baixar esse aplicativo e com uma frequência abrir esse aplicativo para ver essas informações, porque nós temos novos restaurantes toda semana. Então, hoje mesmo nós temos um novo restaurante que está começando a trabalhar conosco. Então, baixa o aplicativo Primeira Mesa, já vou fazer isso já, viu? Faça isso agora mesmo. Já baixou aí, Marcos? Já baixou o seu? Marcos já baixou, todo mundo vai baixar. Nós temos uma cortesia. E tem nesse mês de setembro ainda estamos em setembro. Tem alguma promoção aí? Como é que é? Sim, nós temos uma cortesia para todos os ouvintes. Ao fazer o cadastro do aplicativo, ao baixar o aplicativo, escolher todas as informações de restaurante, número de pessoas, nós estamos isentando
os ouvintes da primeira taxa de da reserva. Taxa de reserva. Então, Legal. quando você for fazer a reserva, você usa o cupom Campinas PM, Campinas Primeira Mesa. Ok. Campinas PM, e essa primeira taxa de reserva, que são aqueles R$ 9,00, 14 ou 20 reais, dependendo dos integrantes da mesa, ela vai ser isenta. Você vai poder experimentar o Primeira Mesa sem custo nenhum. É esse aqui, né? Primeira mesa aqui. Ele mesmo, vermelhinho. Vermelhinho. Então já estou baixando aqui. E despedindo de você, porque o tempo já estourou e acabou. Realmente, dá pra gente conversar por horas sobre isso. Vamos lá, vamos ver. Quem sabe a gente já utiliza agora o Primeira Mesa pra gente almoçar. Obrigado, Ludmila. Obrigado Grande pela abraço a oportunidade. você. Prazer falar contigo. Boa sorte ao Leandro Piragene, com M ou com N? Com N. N, Piragene, né? Isso. Então, Leandro, obrigado também por estar aqui com a gente. Sucesso, e é isso aí. É tão gostoso conversar com gente inteligente, empreendedora. Boa sorte para você, Muito viu? obrigada, eu que agradeço. Bom, gente, aí conversei com a Ludmila Ciola. Falamos sobre o aplicativo Primeira Mesa. Muito obrigado a você, obrigado ao Max na mesa de som, a Cláudia na produção, a todos vocês pelo carinho da audiência. E amanhã tem mais, amanhã é quinta-feira. Quinta-feira tem uma coisa maravilhosa, ela é véspera de sexta. Tá bom? Saúde, paz, alegria e sorte para todo mundo. Tchau. Apresentação, Alberto César. Você ouviu na Rádio Brasil Visão Geral, o seu programa de entrevista. Oferecimento, Farmácia de Manipulação, Fórmula e Companhia. Trabalhando para você viver mais e melhor. AM 1270, Rádio Brasil.